O cenário do capítulo de hoje é uma sala reservada sem a interferência da multidão. Apenas Jesus e os seus 12 discípulos. Quando nós estudamos Mateus, Marcos e Lucas, o foco da última ceia é a partilha do pão e do vinho. Mas João, escrevendo anos depois, decide nos contar algo que os outros não detalharam. Ele foca em um gesto que resume todo o Evangelho. Jesus sabe que sua hora chegou. Seu ministério público havia terminado e em menos de 24 horas ele estaria pendurado na cruz. Este é o começo do fim da sua jornada terrena. E Jesus usa essas últimas horas preciosas para servir e preparar os seus discípulos. O versículo 1 contém uma frase que define tudo o que vem a seguir. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, que no original grego significa até o limite máximo. A cena é chocante. No meio do jantar, Jesus se levanta não para fazer um discurso, mas para agir. Ele tira sua túnica, enrola uma toalha na cintura, coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Para nós, isso parece apenas um gesto bonito, mas para os discípulos é um escândalo. É absolutamente impensável que um mestre lave os pés dos seus discípulos. Lavar os pés era o trabalho do escravo de menor categoria, a quem eram dadas as tarefas que ninguém mais queria fazer. As estradas eram de terra, os calçados eram sandálias e os pés eram a parte mais suja e desprezada do corpo. O detalhe de João é cirúrgico. Jesus faz isso sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos. Ou seja, no auge da sua consciência de poder, ele escolhe servir. Ele não lava os pés porque é fraco, mas porque é o rei. Ele inverte a pirâmide do mundo. Aqui, o maior é o que faz o trabalho mais humilde. Quando chega a vez de Pedro, temos um conflito. Pedro, com sua impulsividade que vocês já conhecem bem, diz: "O Senhor nunca lavará os meus pés." Parece humildade, mas é resistência. Jesus então responde com firmeza: "Se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo." Aqui, Jesus transforma o lava-pés em uma lição espiritual profunda. Pedro resiste porque não consegue enxergar além do físico, mas ao confrontá-lo, Jesus revela que aquele ato com a bacia e a água tinha um significado eterno muito maior do que apenas tirar a poeira dos pés. Pedro então exagera e pede para lavar também as mãos e a cabeça, mas Jesus explica que não é necessário. Com esse ato, o mestre ensina 3 verdades que mudam completamente a nossa forma de enxergar a vida cristã. A primeira é a diferença entre salvação e comunhão. E esta é a lição mais profunda. Quando Pedro pede para Jesus lavar o corpo todo, Jesus responde: "Aquele que já se banhou não precisa lavar senão os pés." O banho representa a salvação, o perdão total e a nova vida que recebemos quando aceitamos a Cristo. E o lava-pés representa a santificação, a limpeza diária. Mesmo sendo salvos, nós caminhamos em um mundo poeirento, pecaminoso. Jesus ensina que precisamos ir a Ele constantemente para sermos limpos das sujeiras que acumulamos na caminhada e assim manter a nossa comunhão diária com Deus. A segunda verdade é sobre o líder que serve. No mundo, é normal quem tem poder exigir ser servido, mas no reino de Jesus é ao contrário. Quem está em posição de autoridade deve servir. A lição aqui é que nenhum trabalho é humilde demais para um cristão. Se o Rei do Universo se ajoelhou com uma toalha na mão, nós não temos o direito de nos sentirmos superiores a ninguém. O serviço não é uma tarefa para os iniciantes, mas sim a marca dos maduros. E a terceira verdade é o perdão como estilo de vida. Lavar os pés de alguém é um ato de extrema intimidade e vulnerabilidade. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que ele o trairia, e os pés de Pedro, sabendo que ele o negaria. O que aprendemos aqui é que o amor cristão não é seletivo. Lavar os pés uns dos outros significa perdoar as falhas do irmão, suportar as dificuldades e ajudar o outro a se levantar quando ele suja os pés no caminho.
Mas há uma nota triste aqui. Jesus diz: vocês estão limpos, mas não todos. Ele está falando de Judas. Ao lavar os pés de quem iria traí-lo, Jesus serve o seu inimigo. Isso nos mostra que o amor de Jesus não depende do merecimento de quem recebe, mas do caráter de quem dá. Depois de lavar os pés de todos, Jesus veste o manto, retoma o seu lugar à mesa e faz a pergunta central: vocês compreendem o que eu lhes fiz? E então explica: se ele, sendo Senhor e Mestre, serviu a eles, o exemplo está dado. Eles devem fazer o mesmo uns com os outros. A felicidade no reino não está em saber, mas em praticar o serviço. Mas aquele clima de paz é interrompido quando Jesus se perturba em espírito e anuncia: um de vocês vai me trair. Os discípulos ficam atônitos, olhando uns para os outros sem saber de quem ele falava. A pedido de Pedro, João, o discípulo amado, que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, pergunta quem é. E Jesus dá o sinal apenas para João. Em seguida, ele molha um pedaço de pão e o entrega a Judas Iscariotes. No Oriente Médio, molhar um pedaço de pão num prato comum e entregá-lo a alguém era um gesto de distinção e amizade especial. Jesus está tratando Judas com uma honra final. Para os outros discípulos, Jesus estava apenas sendo gentil com o tesoureiro do grupo. Eles não viram um dedo apontando para um traidor, eles viram um gesto de comunhão. Ao dar essa informação apenas para João, Jesus demonstrou que João era de sua extrema confiança. E João não usou essa informação para atacar Judas, mas aguardou, registrando tudo anos depois, para que nós entendêssemos a soberania de Cristo. Se Jesus tivesse anunciado em voz alta que Judas era o traidor, a reação dos discípulos, especialmente de Pedro, poderia ter sido violenta. Após receber o pão, o mal domina o coração de Judas. Jesus diz apenas: o que você pretende fazer, faça depressa. E Judas saiu imediatamente. Os outros discípulos acharam que ele ia cumprir alguma ordem de Jesus relacionada às finanças, já que ele era o tesoureiro. João encerra com uma frase carregada de simbolismo: e era noite. Ele usa a natureza para descrever o estado da alma de Judas. Depois que Judas se retira, Jesus entrega o que chamamos de o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O diferencial aqui não é apenas amar o próximo, porque isso já estava na lei. O diferencial é o como eu vos amei. O padrão agora é a cruz, é a toalha na cintura, é o sacrifício pessoal. Jesus diz que o mundo nos reconheceria não por milagres ou discursos, mas pelo amor prático entre nós. Pedro então quer saber para onde Jesus vai, porque ele quer ir junto. Jesus responde que por enquanto Pedro não pode ir para onde ele vai. Mas Pedro garante que morreria por Jesus. Ele estava confiante demais na sua própria força. Jesus então avisa que, antes do amanhecer, Pedro o negaria 3 vezes. Jesus sabe que somos falhos, como Pedro, e que o mundo é escuro, como a noite de Judas, mas ele nos convida a segurar a toalha e servir. A nossa segurança não está no quanto prometemos amar a Deus, mas no quanto Ele provou que nos ama, amando-nos até o fim. João 13 é um capítulo que começa com um amor total e termina com a fragilidade humana. A mensagem para nós hoje é objetiva. Seguir a Jesus não é apenas estudar suas palavras, é imitar seus gestos. Se Jesus, o Filho de Deus, não se achou importante demais para lavar os pés sujos, nenhum de nós pode se achar importante demais para servir ao irmão. E amanhã vamos ver Jesus fazendo a declaração mais ousada da história: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vamos mergulhar em João 14 e entender por que ele não é apenas uma opção entre muitas, mas a única ponte segura entre nós e o Pai. Eu espero você para o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito. Até lá!